Aula número 3. Estamos trabalhando no tema O Caminho dos Verdadeiros Campeões. Cada campeão precisa traçar ou percorrer esse caminho. Para isso, precisa de conhecer o seu Criador, o Rei Deus Pai, o dono e Senhor do Universo. É necessário saber quem Deus é para saber quem nós somos. Ou seja, você só pode descobrir esse campeão e desenvolvê-lo se você sabe quem você é, de onde vem, o porquê está aqui, o que pode fazer e para onde você está indo. Para isso você precisa de conhecer o seu Criador. Por quê? Porque ele é que é o fabricante, você o produto. Só ele sabe como é que você funciona. Por isso nós precisamos conhecer o nosso Criador para entender como nós funcionamos. O mundo está a sofrer cada vez mais porque não está a olhar para o seu Criador. Então vamos aprender como nós podemos descobrir e desenvolver esse grande campeão que está dentro de cada ser humano. E a primeira maneira é conhecer a Deus Pai. Vamos lá então entrar já na matéria para confirmar o que estamos a falar. Já temos 2 aulas que falamos, a aula número 1 e a aula número 2, e agora estamos na aula número 3. Recomendo que você ouça todas, para que fique com o raciocínio completo. Vamos então ler Atos 17, do 24 ao 31. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Vamos parar agora por aqui um momento e vamos aprender um pouco mais, além daquilo que já aprendemos só com ler. Porque se nós prestamos atenção ao que se leu, nós já temos uma ideia de quem é o nosso Criador, de onde viemos nós, quem somos nós, o propósito para o qual fomos criados e outras coisas mais. Mas vamos explicar rapidinho para você entender. Em primeiro lugar, o versículo 24 diz que quem criou os céus e a terra, quem foi? Foi Deus. No primeiro versículo, vamos lá voltar para trás, no primeiro versículo, você vê que foi Deus que criou tudo, ok? E que não habita em templos feitos por mãos de homens. Então nós entendemos aqui com isto o seguinte, isto é muito importante. Quem criou o céu e a terra e tudo o que nele existe, o universo e todas as coisas, incluindo-nos, foi Deus. Número 1. Número 2, ele não depende
depende dos homens para nada. Não precisa de templos, nem de nada. Por quê? Porque ele é autossuficiente. Quem deve depender somos nós. De quem? Dele. Então temos um Deus que criou o universo e que já nos está a dizer que ele não habita naquilo que o homem faz para ele, pois nem os céus o conseguem conter. Em segundo lugar, nos diz que ele não depende do homem, não precisa que o homem lhe esteja a servir e esteja a fazer coisas por ele, porque senão ele vai ficar, ai, Deus não sabe o que fazer sem nós. Não, ele não depende de ninguém, muito menos do homem. Ele não depende de nada, ele é autossuficiente. E é ele quem dá todas as coisas ao homem e todas as coisas a todo o ser criado. Deu a vida, dá a respiração e dá todas as coisas. Ou seja, observamos que temos um Deus que não depende de ninguém, um Deus que nos dá todas as coisas, e ainda vemos que é um Deus que nos criou a nós. Nós não viemos do nada. Nós somos criados por Ele, a sua imagem e sua semelhança. Nos fez para habitar sobre a terra, nos deu tempos para nós vivermos. Você quando nasce bebê, depois começa a ser uma criança, depois passa para jovem, depois jovem adulto e depois adulto. Você vai mudando até o dia em que você é chamado para Ele outra vez. Então já há tempos determinados. Você tem tempo para ser bebê, tempo para ser criança, tempo para ser jovem, tempo para ser jovem adulto e ser adulto. Há tempos ordenados e também tem os limites da sua habitação. Você tem um tempo aqui nesta terra. Você tem que entender que você não vai viver nesta terra sempre. Você vai viver na eternidade sempre, porque você é um ser imortal. E já vamos falar disso depois. Mas entenda que aqui nesta terra você tem um limite. Há um dia onde você e eu seremos chamados. E de passo quero falar aqui que muita gente não se está a preparar, nem se prepara para esse dia. Esse é um dia que todos nós devíamos estar sempre pensando e viver uma vida para estar preparados, porque se hoje for esse dia, você está preparado, eu estou preparado, você está preparada. Por isso, há um dia determinado para todos nós irmos embora desta terra. Por isso, aproveite os tempos que Ele lhe está dando. Há tempo para tudo. Há tempo para você desfrutar, para fazer, para criar, para amar. Aproveita a vida. A vida é demasiado curta para você estar a perder tempo com preocupações e ansiedades e depressões e estresses. Isso é só coisas que o ocupam, mais nada. Você deve aproveitar a sua vida porque Deus lhe deu essa vida. Claro que há uma eternidade linda, maravilhosa, mas não se esqueça que aqui nesta terra você tem tempo determinado. E depois observamos que é um Deus que fez tudo isso para que nós o buscássemos. Olha aqui o propósito. Muita gente anda à busca do seu propósito aqui na terra. Aqui está o propósito. Deus o criou. Deus criou a você e a mim para que nós o buscássemos. Esse é um dos propósitos. Há outros propósitos ainda, né? Mas este é o principal. Porque se você não cumprir com este que é o principal, se você não buscar o seu fabricante, que é o único que sabe como você funciona, como é que você vai funcionar bem? Por isso aqui está o propósito. Necessitamos buscar ao Senhor. Temos que acreditar que Ele existe, não andar aí tateando para ver se o podemos achar. Ele não está longe de cada um de nós. Aqui está a dizer que nele vivemos, nos movemos e existimos. Uau, uau, uau! Ele está tão perto de si, está tão perto de mim. É só buscá-lo para conhecê-lo mais. Por isso é que ele diz lá em Jeremias que não se glorie o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Quem se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e me entender que eu sou Deus. Claro, porque esse é o nosso propósito aqui na terra, buscá-lo para o conhecer e entender, e de aí vai desprender tudo o que nós precisamos, porque Ele é o único que nos conhece, foi Ele que nos fez. E observamos que também
O homem já entendeu isso, mas por causa da rebeldia do homem, o homem não acredita. Não todo homem, mas alguns não acreditam. Então, o que acontece? Inventam. E qual é o invento? Tratam de fazer de Deus um boneco, imagens de escultura, de ouro, de prata, de pedra, que é feito na cabeça de um homem. Ele me imaginou aquilo e ele faz aquela bonecagem. E as pessoas andam atrás da bonecagem. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não tocam. Tem pernas, mas não caminham. E as pessoas andam atrás daquilo. Por quê? Porque a fé tem que estar no Deus invisível. E o homem, como não está a acreditar que Deus existe no invisível, o que acontece? O homem então quer fazer algo para poder palpar e ver. O homem quer andar por vista, não pela fé. Mas só se conhece a Deus pela fé, entendendo que as coisas visíveis foram feitas das invisíveis. E entendendo que o natural só se entende mais quando entendemos o sobrenatural. É incrível, mas é a verdade. Você, para entender melhor a sua natureza, você precisa entender o seu Deus, que é sobrenatural, é sobre a natureza. Ele faz o natural e é sobrenatural. Então você não pode querer fazer Deus à sua maneira, e mais com bonecagens e com tanta coisa que os homens inventam. E este Deus tão maravilhoso, ainda quando vê o homem perdido e a fazer tanta estupidez, ele diz agora que ele esquece essa ignorância. Ele esquece essa ignorância, porque isso é ignorância, é não saber o que estão a fazer, mas anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. O que é arrependimento? Mudarem a forma de pensar, deixarem de pensar só como homens naturais, homens e mulheres naturais, mas também como pessoas que vêm do sobrenatural. O ser humano vem do sobrenatural, que é o próprio Deus, que agora você não vê, mas está bem presente em você. Tanto é assim que você se mexe, respira, move-se, existe por Ele. Meu Deus! Agora imagina, se você não se arrepende, se você não muda a sua forma de pensar, se você não começa a pensar como Ele quer que você pense, você nunca vai descobrir o campeão ou a campeã que está dentro de si. Por isso é importante mudar a nossa forma de pensar, para depois mudar a nossa forma de falar e mudar a nossa forma de agir. Isso só acontece quando há um arrependimento. E isso é arrependimento. É nós decidirmos mudar o rumbo em que estamos, ou o rumo em que estamos. E logo que seguimos o rumo que Deus quer, é para não regressar. Porque quem se arrepende não regressa. Vai sempre em frente, porque já descobriu o caminho. Arrepender-se é pensar da forma como Deus quer que se pense, falar da forma que Deus quer que se fale e viver como Deus quer que a gente viva. Esse é o verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque Ele vai julgar um dia a todo mundo, vai nos julgar a todos nós. Uns Deus vai premiar, somos nós os filhos que acreditamos, os filhos de Deus que acreditamos, porque só é filho de Deus quem acredita na palavra de Deus, quem acredita em Jesus Cristo, quem aceitou a Jesus Cristo. Quem não faz isso não é filho, é uma criatura. Mas tanto criaturas como filhos vão ser julgados, só que o tribunal dos filhos será diferente, e depois falaremos noutras aulas. Mas os filhos não é para uma condenação, mas os outros é para uma condenação. Isso também já falaremos noutros estudos. Por isso temos que estar atentos que há um dia determinado em que Ele com justiça vai julgar o mundo por meio de quem? Por meio do varão que Ele destinou e que escolheu, que foi Jesus Cristo, que esteve aqui na terra, que morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e vem por segunda vez. Então nós agora necessitamos conhecer este Deus, conhecer as suas características, para entender quais foram as características que Ele nos deu a nós, e assim nós começarmos a viver nesse caminho, que é o caminho dos verdadeiros campeões, para poder nós termos a vida maravilhosa que Ele quer que nós tenhamos. Fora disso, você estará sempre, como se diz por aí, fora da boia. Então vamos ficar por aqui, nos vemos na próxima aula. Já passamos muito do tempo, mas não importa, às vezes tem que ser assim. Medite, se não entendeu, volte a ouvir, mas compreenda que se você não descobrir e não acreditar quem você é, de onde vem, o porquê está aqui, o que pode fazer e para onde está indo, se você não acreditar que Deus é a solução para essas 5 perguntas,
Se você não conhecer a Deus, você nunca vai chegar lá. E um dia você vai conhecer a Deus. O alegre para uns, para aqueles que acreditam, vai ser de grande alegria. Primeiro porque já experimentaram a Deus aqui nesta terra e o seu reino aqui nesta terra. E depois vão experimentar lá no céu. Mas vai ser triste para outros que não acreditaram aqui na terra. Lá no céu não haverá tempo para acreditar. Aí será outra realidade. E é necessário estar atentos a isso. Bem, meus amigos, seguimos falando. Meus irmãos, seguimos falando. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, um beijo no vosso coração. E como alguém disse, estamos juntos, aqueles que acreditamos em Jesus Cristo, até depois do fim.